você está no Política Sem Mistério. Aqui são 5 mulheres, 5 identidades, mas com um único objetivo: levar a educação política, a reflexão política para o seu lar, para a sua comunidade, para o seu lugar de fala. E nós estamos aí já quase, né, meninas, encerrando o outubro, mas ainda estamos aqui falando do Outubro Rosa, que é o mês de prevenção e conscientização ao câncer de mama. E para esse programa nós aguardamos a sua agenda, porque a vida dela é bastante tumultuada, corrida, uma agenda apertada, porque é a nossa secretária municipal de saúde. Então, não tinha como, a gente tinha que trazer Lívia Mendes, doutora Lívia Mendes, a nossa secretária municipal. Deixa eu falar um pouquinho quem é essa grande mulher que hoje administra a saúde municipal do nosso município de Itabuna. Ela é formada em medicina pela Universidade Federal da Bahia, atuou como médica de saúde da família e emergência de São Sebastião do Passé em 2009, ingressou na residência de cirurgia geral no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães em 2009. No mesmo ano, ela iniciou como emergencionista do Calixto Midley Filho. Trabalhou no Hospital São Lucas. De 2011 a 2020, atuou como cirurgiã, né, do Hospital de Base e foi preceptora de residência em cirurgia geral. Atuou por 6 anos como coordenadora do PA, do HCMF, e em 2019 e 2020 atuou como diretora também do mesmo hospital. Ela é casada, casou em 2015, né, com o itabunense José Raimundo Santiago. E tem 2 joias, que é Antonella e Lorenzo. Tem quantos anos? 6 e 5. 6 e 5. São novinha. Então, nós estamos aqui com essa grande mulher, com esse grande currículo aí na saúde, na administração de saúde, e ela vai falar de uma importante campanha para a saúde feminina, né? O Outubro Rosa, para você que está agora chegando no nosso Política Sem Mistério, é um mês destinado à conscientização e à prevenção do câncer de mama, mas também do colo de útero, né, que engloba também aí dentro dessa campanha. E sabemos que passar pela doença é um momento super sensível e delicado para os pacientes, para as pessoas que estão no seu redor. Então, pensando nisso, que nós separamos o programa de hoje para falar sobre, com a nossa secretária municipal, doutora Lívia, sobre o câncer de mama. Então, doutora Lívia, seja muito bem-vinda aqui no Política Sem Mistério. Nós já estamos aqui com Maria Goretti, com uma das nossas apresentadoras. Salve, salve. Andréia está em viagem. Estamos com Viviane Leite, que é uma das nossas apresentadoras, e também Manuela Portela, que está aqui na apresentação desse programa de hoje. Doutora Lívia, como se dá essa política no município de Itabuna? Olá, Lisbeth, meninas, todo mundo aí que está assistindo. Como você bem falou, o Outubro Rosa é marcado com a cor e o mês dessa conscientização, mas a gente espera que as mulheres tenham essa consciência o ano todo. Não precisa procurar fazer o exame específico só em outubro. A rede disponibiliza todo ano, através das unidades de saúde da atenção primária. A porta de entrada de toda a rede é a atenção primária de saúde. Então, são os postinhos de saúde, né? Tanto o programa de saúde da família como unidades básicas. Nós temos aqui na nossa cidade 33 postos distribuídos entre toda a cidade. E o primeiro passo é lá, é passar por um médico clínico, se você já tem a idade que diverge um pouco na literatura entre sociedades de medicina de 40 a 45 anos, a própria Organização Mundial de Saúde. Mas, como é um rastreio, a gente advoga que ele comece mais cedo. Então, aos 40 anos, as mulheres que já tiverem nessa faixa etária, não que mais jovens não possam ser acometidas pelo câncer,
né? Mas para a gente pensar em um rastreio, em uma investigação, o ponto de corte realmente são 40 anos, né? Então, quem tem 40 anos procura um médico clínico para sair com sua requisição de pedido de mamografia, para que a gente possa realmente identificar precocemente o câncer e quanto mais cedo se trata, maiores são as chances de cura. Certo. Toda mulher, né, como a própria secretária falou, a partir dos 40 anos deve realizar esse exame clínico, né, nas mamas anualmente. Além disso, toda mulher entre 50 e 69 anos deve fazer pelo menos uma mamografia a cada 2 anos. Orete, você já fez a sua? Eu já fiz. Eu fiz uma antes do período, né? Da idade, na verdade. A pedido por sugestão do meu... Gente, nem ginecólogo. Oi, a gente fez Oi, salve todo mundo. Seja mais uma vez bem-vinda. Bem-vinda, Manu. Obrigada. Bem-vinda. Salve, Ideia. Tudo de certo lá. Jéssica também. Então, tive que fazer antes, porque eu estava sentindo uma dor na mama direita. E estava com uns nódulos. Mas aí, enfim, a gente fez a ultrassom, confirmaram os nódulos, eu fiz o tratamento com a medicação, mas eu continuei sentindo a dor. E aí o médico indicou a mamografia, mas graças a Deus deu tudo certo. E assim, não é tão agressivo como as pessoas, né? As pessoas falam que que é desconfortável. A verdade é a forma como o profissional ou a profissional que está por trás fazendo o exame, é a forma como ela faz, que vai doer ou não. Então, eu não tive nenhum problema assim, ela foi muito cuidadosa com minha mama, né? Porque realmente, a gente tem a impressão de que vai ser... Essa visa demorada? Não, é rápida, coisa rápida. E eu tive uma experiência muito boa, e graças a Deus que o resultado deu bom, eu vou fazer esse ano de novo. Doutora Lívia, nós estamos com 2 jovens apresentadoras aqui. Uma tem 19 anos só. Manu, com quantos anos você tá? Ai, gente. 26 no momento. 26, jovens. Nesses casos, de meninas jovens, assim, com as mamas... com as mamas tudo novas, bonitas, né? Com seios bonitos. E aí, nesse caso... Então, a incidência é maior com a idade mais avançada, geralmente 50 a 69 anos é o pico de incidência da doença, mas não quer dizer que a gente não possa ter mulheres jovens acometidas. Então, a nossa obrigação é educar o autocuidado feminino. Já, né, você tem passou da puberdade, você já está na vida sexual ativa, já tem a influência hormonal se regindo no corpo da mulher, então pode acontecer. O ideal é que a gente já comece de adolescente, né, de adulta jovem, praticando o autoexame, fazendo o toque, para que possa identificar. Geralmente acontecem nódulos benignos, né? Que o médico vai investigar a fundo, vai dizer, tranquilizar a paciente que não é nada demais, mas e se for um nódulo maligno? Exatamente. Né? Então, o ideal é que o autocuidado comece mais cedo. Com a faixa etária de incidência, né, avançando, com a idade avançando, a propensão desses nódulos serem malignos é maior, né? Mas por que a mamografia é, acima de tudo, melhor do que o autocuidado, né, o toque? Porque a gente consegue detectar cânceres que ainda o toque não consegue. Na mamografia, vê lá um pontinho que já tem características estranhas e a gente já parte para avançar na investigação, para colher um pedaço para biópsia, enfim. Quando você toca que o nódulo é palpável, querendo ou não, ele já tem que ser já está um pouquinho maior, né? Ele já está crescido. A mamografia a partir dos 40, porque você, mesmo que não toque e não ache nada, a mamografia pode achar. Então, a partir dos 40... Então, é importante mamografia. Antes disso, o toque ajuda bastante. Então, tá vendo, mulheres... 40 anos, mesmo havendo toque, é mamografia. Esse toque. Secretária, por que a mama? Por que essa maior incidência nas mulheres na mama? Tem relação com a questão
da amamentação, da não amamentação. Eu, por exemplo, não sou mãe, não pretendo ser mãe. E ainda que eu seja mãe, eu não pretendo amamentar. Isso tem alguma influência? A amamentação não, né? Mas o nosso tecido glandular, ele é influenciado por hormônios. Então, tem a ver com as questões hormonais que a mulher tem, né? O homem pode ter? Pode, mas numa incidência muito, muito menor, porque são os hormônios femininos que acabam influenciando. Então, por exemplo, mulheres que nunca tiveram filhos têm chance maior. Vamos ter filhos. Mulheres que permanecem longos períodos, ou seja, que menstruaram muito cedo e que vão ter sua menopausa muito tarde, também tem uma chance maior. E vou perguntar, Mas a amamentação, não. e não, É bom deixar Claro isso, pra né? população Que a amamentação não é. Nem a falta de amamentação. E nem a falta de amamentação. Querer dizer assim, não vou amamentar para prevenir, não existe. secretária, em relação ao tamanho da mama, quanto maior a mama, ela dificulta o diagnóstico, não tem nada a ver. Nada a ver também. O tamanho da mama, não. Inclusive, o tecido pode até ser mais denso. Ao toque, né? Você pode ter uma dificuldade de palpar profundamente quando é uma mama mais densa, uma mama maior. Mas a mamografia, até para quem não sabe, nunca fez, é como se fosse um exame de raio-x da mama, né? Então, ela vai passar ali a radiação e vai detectar, independente do tamanho, do volume, da densidade da mama. Que, inclusive, até o mito que muitas pessoas pensam que quem tem silicone é mais propício de ter câncer de mama. Não, Não. Vamos esclarecer vários Silicone, ele é colocado subglandular ou submuscular. Então fica a mama toda para frente e o silicone cai atrás. Então também não tem influência no aparecimento de câncer, nem também retarda o diagnóstico, nem impedimento para fazer o exame. nem impedimento para fazer o exame, não. Ótimo. Vivi, eu até quero que você comente. Você já faz esse exame, já tem esse 20 anos? Não, assim, é porque recomendar, como a doutora Lívia está dizendo, a partir dos 40, né? A mamografia, né? Mas não impede desde a adolescência, que tem o exame de toque. Por que eu estou perguntando para a Vivi que não é o caso, né? Mas se recomenda que a partir dos 20 anos fazer exame quem tem histórico de câncer de mama na família. E é exatamente nisso, porque eu vi que o fator hereditário tem muito a ver, que é em relação principalmente ao consanguíneo, que é pai, mãe, tio. É parente de primeiro grau. Então é irmão, é a mãe, é o pai. Ou ela, no caso, né, se eu já tenho uma filha maior em que ela desenvolveu, eu, mãe, também posso. Às vezes pode aparecer minha filha primeiro. Também? Tia já não é primeiro grau. É história positiva na família, mas não é tão alto risco quanto o parente de primeiro grau. No caso, a minha tia, que ela cuidou de mim, ela teve o câncer e os médicos falaram que ela só tinha 2 anos de vida. Ela foi para Salvador e fez todo o processo. Ela disse que viveu intensamente, né? Aproveitou com os filhos e tudo. E ela pensava que ia morrer nesses 2 anos. Mas, felizmente, né? Ela tá com a gente, já tá viva. E eu sei da importância também de fazer a mamografia, né? E a partir do ano que vem já vou procurar saber, porque o índice é muito pouco, mas dá um histórico familiar. De primeiro grau, em parente de primeiro grau, a gente recomenda que faça antes dos 40 anos. Né? Para ir já fazendo um rastreio precoce, porque você tem um risco maior de desenvolver. Tem testes genéticos que também são feitos para saber se você tem aquele gene que propicia a alteração para o câncer, né? Então, se você tem uma história familiar positiva, claro que você tem que ter uma atenção maior do que as mulheres que não têm esse histórico familiar. Então vamos falar dos fatores de risco, né? A gente vai colocar aqui, nós estamos com a nossa secretária municipal e ela vai poder aí falar de fatores. Ela acabou de falar de um fator de risco familiar, né? Que são os consanguíneos. A doutora acabou de mencionar a necessidade de fazer um exame, as prevenções primárias, né? Mãe, tio, às vezes até a própria irmã, né? Pai. E eu quero falar também de mais algumas, doutora Lívia. A reposição hormonal
pode ser um fator de risco, né, de mulheres que tomam hormônio sempre, né, inclusive até após a menopausa, a obesidade, né, a obesidade pelo menos é chamada crônica, bebida alcoólica e o tabagismo. Seriam esses os maiores fatores de risco? Sim, com certeza. Alguns que foram citados, todos têm relação com o hormônio. Então, a obesidade, querendo ou não, ela faz alteração hormonal também. Então, é por conta disso que é um fator de risco. Agora, álcool e tabagismo, a gente pode falar que é fator de risco para vários tipos de câncer, né? Não só para câncer de mama. Então, o ideal é que você não seja uma pessoa tabagista e tenha um consumo moderado de bebida alcoólica, se gosta, mas que seja um consumo moderado. Cigarro, gente, não tem nem moderação. Cigarro é uma porcaria. Isso que eu tive. Né? A gente lamenta muito ver os jovens agora que aquele cigarro eletrônico Que é uma bomba pior ainda. os vapes. Secretária, Não é meu nome. Vapor. aqueles da eletrônico. Aprendi também. Secretária, quando a gente fala de risco por conta de hormônio, em relação a anticoncepcionais, né? Mulheres que tomam anticoncepcional, isso afeta, né, essa chance de envolver o câncer de mama? Não. No caso anticoncepcional, ele é uma substância e ele tem uma função específica que é a anticoncepção. Diferente, como o Nizer falou, da reposição hormonal. Então, você fazer uma reposição é justamente quando a mulher ela está no momento em que os hormônios tiveram queda. Ela precisa daquela suplementação. É diferente de quem está fazendo, quem está no limite adequado e joga mais hormônio para dentro do organismo, né? Alguns movimentos de você melhorar a questão da aparência física, né? Então, são suplementações, complementações hormonais, diferente de quando a mulher chegou na menopausa, que realmente ela está com níveis baixíssimos, ela tem sintomas, vários sintomas, né? Em relação à sexualidade, em relação à própria questão física de calor, enfim, e precisam, né, tratar um pouco esses sintomas, porque senão enlouquece também, né? Mas eles são diferentes, a quantidade que ela tem que ser dosada e porque ela tem uma carência real, diferente de você aumentar no seu organismo altas taxas hormonais. Sim. A gente queria falar também sobre esse exame de toque, né? Porque nós estamos num mês da conscientização. É um mês que a gente troca, como esse programa aqui tem exercido esse papel de informar, de conscientizar dos fatores de risco, tudo. E no mês dessa conscientização, né, os instrumentos públicos, né, as faculdades, sempre fica com aquela iluminação rosa, a gente veste de rosa, né, usa aquele lacinho, né, significativo do mês rosa, justamente para que amplie essa informação, essa conscientização do toque, do autotoque. Então eu queria falar um pouquinho mais desse toque. Que eu tenho que observar no momento de eu estar tocando as mamas. Se ela apresenta um carocinho, se ela está desigual, qual é o aspecto que chama atenção e um alerta? Tenho que procurar o serviço médico. A gente fala toque, mas o visual também é importante. Então, você pode até realizar o toque no banho, por exemplo, porque o sabonete, né, ele ajuda a mão a deslizar, você consegue fazer o diâmetro da mama todo, correndo, ver a questão do mamilo mesmo, né, da areola, mas você tem que ver também o aspecto da sua mama. Tem alguns tipos de câncer que eles só se manifestam com alterações, por exemplo, superficiais na mama, né, então pode ser uma ulceração perto do mamilo, pode ser aquele aspecto de casca de laranja, sabe? Quando tá edemenciado, aquela meio mais grosseiro, mas com aqueles furinhos, sabe? Ali. Sim. E aquela região tá alterada e você, às vezes, palpando, não se toca. Mas quando você olha no espelho, quando você olha diretamente para sua mama, você vê a alteração. Então é importante que se olhe a mama. Você falou a questão de assimetria. Não tem uma mulher, gente, que tem uma mama do mesmo tamanho da outra. Não. Pode ser uma percepção, mas elas são realmente
Diferente. É aquela que tem igualzinha assim, é uma coisa bem rara. Então, a alteração de tamanho não é para se impressionar, Sim. né? Mas essas alterações superficiais do aspecto da pele, de edema, ou de casca de laranja, ou elas bem vermelhas, bolotinhas ali, né? É uma coisa que chama atenção para que se procure o atendimento médico. Depois de olhar de inspeção, é o exame também estático e dinâmico. Então, uma coisa é palpar os braços, né, para cima. Outra coisa é no espelho também levantar os braços, porque a mama eleva e aí você pode perceber outras coisas. Ou você bota, né, ou você suspende, ou você bota a mão atrás da cabeça para perceber. E fora a mama é a axila. Então, a gente tem que estender o toquezinho para axila. Isso é E se verdade. tiver alguma bolotinha cá na axila, a gente tem que correr para investigar, mano. Eu não tinha a menor ideia. E o que você não consegue, igual? Fazer o toque, eu não vejo diferença. Eu já fiz o toque em pé, deitada, tudo que é jeito, e eu não vejo nada. É porque tem meu querido. Não tá, não. Fala que eu tá. Mas eu queria, alguém tocou na questão do anticoncepcional, que me preocupa muito, porque eu faço uso de anticoncepcional contínuo há muitos anos. De baixo hormônio, mas não deixa de ser, né? E aí eu fiquei mais tranquilizada aqui um pouco quando a senhora falou que, né, não é nenhum fator de risco, sim. Mas pode me trazer algum problema? O anticoncepcional, ele é mais complicado em questões trombóticas, né? Ele tende a ser um fator de trombose. Então, é um perigo maior por isso. Se você tem outros antecedentes, outros fatores de risco para trombose, o ideal é que Para o câncer de mama. Bom, eu quero falar agora, nesse momento, que a gente mencionou vários fatores de riscos biológicos, né? Da própria ambientais. Mas eu queria falar de alguns fatores culturais com relação ao corpo. A gente tem dificuldade de tocar, né? Existem vários tabus mesmo, né? Que a mulher não se toca, né? Porque existe toda uma cultura em cima do corpo da mulher. Então, tem muitas mulheres que têm dificuldade de se tocarem. E um outro, doutora Lívia, que eu menciono aqui, é a própria cultura que nós temos hoje de não pararmos, né? A gente estava ali nos bastidores dizendo que a agenda é vida agitada e muitas vezes você chega em casa. Eu muitas vezes demoro muito tempo, às vezes no outubro, você vê, né? No outubro de lembrar se tocar, porque chegou a campanha, mas no nosso cotidiano. Aliás, eu sou péssima para cuidar da minha saúde, eu confesso isso, não estou errada. Eu deveria procurar fazer os meus preventivos anualmente, como manda em todo o protocolo para a nossa saúde. São dois fatores, Manu, que você vê que dificulta e, às vezes, essas campanhas precisam de ampliar. Você vê a mulher brasileira tem dificuldade de tocar no seu corpo? Com certeza. E eu vou dar uma explicação pessoal. A minha primeira cirurgia de mama foi uma retirada de tumor aos 14 anos. Eu não tinha o hábito de encostar no meu corpo, de realmente ter uma intimidade com o meu próprio corpo. E quando eu percebi que eu tinha um tumor, um fibroadenoma, como foi diagnosticado, ele já estava do tamanho de uma bola de tênis. Ele já estava completamente visível. E eu só notei nesse ponto. E eu fico pensando, né, se fosse algo mais grave, o fibroadenoma é bem. Se fosse algo mais grave, o quanto eu não teria prejudicado e colocado minha vida em risco. Então, essa conscientização, inclusive das mulheres jovens, né, das adolescentes e pré-adolescentes, é muito importante. Porque esses tumores, eles aparecem. E mesmo benigno, né, ele pode se desenvolver e causar problemas para a mulher. E como você falou, é uma questão cultural. É uma questão que a gente tem que desconstruir na nossa sociedade, de trazer um conforto em relação ao nosso próprio corpo. Isso envolve imagem, autoimagem, né? Da mulher não sentir vergonha do corpo que ela tem, da mulher não se sentir acanhada de mostrar o corpo dela para
a sociedade, né? Sim. A gente tem muitas mulheres, por exemplo, que têm vergonha de usar biquíni, maiô, estão sempre cobertas. E essa vergonha de mostrar o corpo impacta a nossa relação com o nosso, né? Consigo mesma. Se você não gosta do seu corpo, não ama, se você tem vergonha, como que você vai ter o carinho de tocar, o carinho de se prevenir? Então, essa questão cultural é crucial, eu acredito, na prevenção do câncer de mama. É uma questão cultural, desculpem, e também o domínio que a gente não tem sobre o nosso próprio corpo, Sim. que nós culturalmente fomos criadas assim. Para não ser dono do nosso próprio. Isso. Observe quem tem criança dentro de casa. Eu tenho bastante sobrinhos, acompanhei o crescimento de vários deles. E as meninas, eu via em determinados momentos, bebezinhas ainda, tocando a vagina. O dedinho enfiando. Porque descobre o toque, né? Entendeu? Enfiando na vagina, o menininho pegando pitinho, segurando pitinho e tal. E aí a mãe ia lá e, ô menina, para com isso. Entendeu? Aí hoje eu já tenho essa ideia, não. Por que outras pessoas a gente leva ao médico, o médico tem o direito de tocar o bebê? E o bebê que não tem maldade nenhuma, malícia nenhuma, não pode se tocar. Então é desde bebê que a gente é criada, reprimida, de que não pode se tocar. Então tudo isso, como bem pontuou Manu, colabora para o contexto que nós vivemos hoje, né? Você vê essa dificuldade, Vizinha? Cuidar de si mesmo é um ato de amor próprio, né? E o que acontece? Quem tem filhos vai entender muito bem isso. Vai comer, menino, senão você vai ficar doente. Vai fazer isso pra você não pegar gripe. E assim, a gente sempre reproduz no outro. A gente terceiriza esse amor. A gente sempre pensa no outro. Sempre tem tempo pro outro. E quando se trata da gente, será que a gente cuida de nós mesmos? E tem uma reflexão, sabe? A gente se amar ao ponto de não é só eu, mas sim eu também. Sabe? Sim. E esse amor é suficiente pra gente entender também, compreender as nuances do nosso corpo mesmo. Porque nosso corpo, ele precisa da gente, ele precisa do nosso toque, ele precisa do nosso amor. E ele avisa. E ele avisa. E é exatamente nesse aviso. A natureza é tão perfeita que avisa sempre alguma coisa. Sempre dá um sinal, né, amigo? Sempre dá sinais, sempre. E é isso, a gente tem que estar bem para poder cuidar do próximo. Eu vou dizer, viu? Eu gosto de ir pra médico e gosto de tomar remédio. É o que a gente brinca no avião, né? A orientação no avião, em casa de despressurização, é que você faça o quê? É que você ponha a sua máscara primeiro, para que depois você Coloca na criança. né? Então é a mesma coisa, eu acho que a gente... Agora, além disso tudo que vocês falaram, eu acho que é porque as pessoas ainda não confiam que é uma coisa efetiva. Ah, vocês acham que eu vou achar? Sem querer menosprezar, mas agora de falar, eu acho que não funciona porque eu não acho nada. É ótimo, é assim mesmo. Agora, se você sentir, opa, também não precisa achar que vai morrer. Pode ser com o fibroadenoma que ela teve, mas é o fato de achar e de procurar alguém que diga isso ou aquilo que faz a diferença. Então a gente precisa fazer. Inclusive ir no posto de saúde, né? Que tem no seu bairro, que é algo próximo e que pode ajudar bastante. E eu vou puxar a orelha dele também, que falou que não tem tempo. É no banho, gente. Só precisa que seja uma vez no mês. O ideal é que seja sempre aquele mesmo período do mês relacionado ao ciclo menstrual. E você faz durante o banho. Uma hora que você tá no espelho, penteando o cabelo, você pode estar nua e olhando lá, penteando o cabelo e ganhando a mão, penteando o cabelo e ganhando a mão. E durante o banho não tá sem sabão, já não tá esfregando sabão, aproveita e para ali um pouquinho e faz. Eu acho que não tem desculpa para fazer isso, mesmo com a vida moderna. O que a gente precisa é dessa consciência, que a gente precisa estar bem para poder desempenhar nossas funções e cuidar dos outros. Culturalmente eu falei da nudez porque eu tenho dificuldade com a minha nudez. Eu não gosto de tirar roupa, não gosto de me olhar no espelho. Não que eu não me gosto. Eu gosto do meu corpo, tudo, mas eu tive muita dificuldade da nudez por conta da educação católica ali, bem rigorosa. Mas vamos falar de prevenção, né? De prevenção. Atividade física. Redução do estresse, controle do peso, redução do álcool, mamografia. E aí, o que a gente vai fazer para ficar de bem com a saúde, doutora Lívia? Dá essas dicas aí. Então, não só para câncer de mama, né? Mas aí, para o câncer de mama, que é o que a gente está falando, é uma alimentação saudável. Isso é para tudo, gente, né? Porque
Hoje a gente tem a vantagem de ter alimentos mais fáceis ao alcance, né? De armazenamento, comparado com nossos ancestrais. Mas isso também envolveu a industrialização deles, mais uso de produtos químicos. E esse consumo realmente exagerado é prejudicial para a nossa saúde de maneira geral. E claro que alguns são cancerígenos, então a gente precisa ter muito cuidado com isso. A alimentação saudável, a atividade física é para tudo, inclusive para a nossa imunidade. Então, um atleta dificilmente pega uma virose, pega uma gripe, porque a atividade física modula a nossa resposta imunológica, então é bom para tudo. Não tem jeito, é para tudo. Doutora, se uma mulher hoje está em tratamento de câncer, tem que tirar a mama, tudo, o município tem um atendimento psicológico, um acolhimento para essa mulher hoje? Tem, a gente tem a Unacom aqui no município de Itabuna, ela não é só para Itabuna, mas é baseada para toda a região. Recentemente, para dar esse suporte aqui na Macrosul, também se inaugurou a Unacom de Jequié, né, para dividir um pouquinho, mas por muito tempo foi só a Unacom de Itabuna. Lá a gente tem a parte da oncologia clínica, mas também tem os mastologistas e os que realizam cirurgia. Então vai depender muito do estágio desse câncer e do tipo de câncer. Sim. Né? Esse tratamento ele pode ser logo cirurgia e aí depois, se for curativa, não precisa nem de uma quimioterapia posterior, a depender do tamanho, se é o carcinoma in situ, que a gente fala bem localizadinho. Se não, vai ter que fazer químio primeiro, cirurgia depois, a químio reduz um pouquinho, radioterapia também reduz o tamanho do tumor para depois fazer a limpeza cirúrgica. Então vai variar muito com o diagnóstico. Mas aqui em Itabuna a gente tem todos esses serviços, e aí a radioterapia inclusive é uma abrangência muito maior. Vem pessoas do sudoeste, do extremo sul para fazer radioterapia aqui em Itabuna. Itabuna tem esse mérito de ser uma cidade polo de serviços médicos, e graças a Deus a gente consegue. O grande problema que a gente enfrenta são os diagnósticos tardios. Então é isso que nos aflige, né? Que essa mulher realmente não ter o autocuidado, é o rastreio, é querer fazer o exame só em outubro. Claro. Lembra da campanha, quando vem a cozinha rosa, a gente tem cotas, né, de janeiro a dezembro nos postos de saúde. Tem cota de janeiro a dezembro. E da mamografia, basta estar. A gente fez agora, com auxílio do Estado, trouxemos a carreta, acho que foi em maio, se eu não me engano, ou em abril. Realizamos 2.251 mamografias em 7 dias. Para poder pegar justamente essas mulheres de 50 a 69 anos que têm uma incidência maior. E foi uma investigação completa. Então, primeiro foi a fase da mamografia. Detectamos mulheres com nódulos estranhos, né, com aparência maligna. No segundo momento, fizemos a punção, né, então já descartamos mais alguma, mas nessa etapa já teve mulheres com diagnóstico de câncer, que foram encaminhadas para tratamento. Mas precisou essa ação, essa busca ativa de mulheres nessa idade, para que passassem por essa triagem. Elas procuravam a atenção primária para as pessoas antes dos 50. Porque o foco do governo do estado era justamente procurar essas mulheres. Foi o período que a incidência é maior e que também culturalmente foram aquelas mulheres educadas para não se tocarem. Para não se cuidarem, para não se tocar. Já tiveram muitos filhos. Exatamente. Então, elas vão postergando, né, uma investigação, um cuidado. Então, por isso, né, pela incidência e também porque elas procuram menos. A gente sabe que hoje as mulheres mais esclarecidas da faixa etária de 40 já começam, já procuram sua mamografia, já sabem que tem que se cuidar nesse sentido. Né? O preventivo... Gente, o preventivo tem toda a unidade de saúde. É um desconfortávelzinho, é desconfortável. Na maioria das vezes ele vai dar negativo, vai dar. Mas se der positivo ali, todo ano. Então, você estava normal o ano passado. Ser positivo esse ano é uma coisa recente, facilmente tratada. A ginecologista fala assim, seu colo do útero tá ali. Eu não tô achando nada lindo, que eu tô entendendo nada. Ela pode tá linda, tá olhadinha. Ainda aproveitando que eu já tô aqui falando, ainda
a questão da proteção, da prevenção. Eu nunca ouvi falar aqui no Brasil, né? Mas já ouvi falar, acho que foi Angelina Jolie, que ela, né, fez um exame e tal, todo um histórico. Ela fez o painel genético. E ela poderia, né, desenvolver o câncer de mama e ela retirou as mamas. Qual o seu posicionamento com relação a isso? Não, caso, a gente tem que deixar isso muito claro, porque senão, né, as pessoas mais Afobadas. e medrosas, né, vão querer sair tirando com medo de desenvolver câncer. Nesse caso, ela fez uma avaliação genética, né, bem minuciosa, e realmente mostrou que ela tinha alto risco de desenvolver câncer. Ela tomou essa medida, né, que pode realmente ser tomada, de não esperar acontecer para remediar. Mas eu acho que Funciona. funciona porque você tira todo o tecido glandular. É uma cirurgia mutiladora, né? Então, por isso que Uma assim, decisão difícil. Vivi, que foi a tia. Vou tirar logo para não... Não, porque é um risco menor que pode acontecer se Vivi. Ela teve a tia, que é de 2º grau, mas ela pratica atividade física, ela tem uma alimentação saudável, né? Ela não se expõe a outros fatores de risco. Vamos com calma, vamos ver se é isso mesmo, né? Para não passar por uma situação tão radical, porque não é fácil. O acesso a esse procedimento que ela fez não é para todo mundo. Não, e a gente só indica realmente essa avaliação genética quando a gente tem uma positividade muito forte familiar. Então não é para todo, não é qualquer mulher também que precisa já fazer essa investigação genética para saber se tem essa tendência. Eu acho que é isso que a gente está falando, né? Que é o feijãozinho com arroz, é o toque. Mas imagina, não é muito mais fácil parar um dia no banho, no mês, se tocar, do que pensar num exame genético desse mais aprofundado? Com certeza, mais sim. Uma cirurgia e o pós-operatório doloroso. A cirurgia na mama, eu fiz 2. O pós-operatório dói, porque a mama não fica estática. Então você tá com pontos. Qualquer movimento que você faz, você acaba movimentando. Dói bastante. Agora imagina retirar todo o tecido. E ainda vir normalmente deve com silicone para preencher. Eu não consigo imaginar esse nível de dor. Eu sou fraca pra dor. E é importante, mano, você falar, o silicone ele preenche o volume, ele preenche. Mas no caso dessa cirurgia, a gente retira todo o tecido glandular, então fica a pele em cima de silicone. Não fica um negócio tão esteticamente bonito, não, tá? Quando tem o tecido glandular, por menor que seja, ele dá uma coberturinha fofa, digamos assim, entendeu? Ali é pele em cima do silicone. Sem tecido glandular nenhum. Você tem que fazer todo o exame. Então, vamos fazer o exame aí todo mês, principalmente perto do período menstrual, né? Pouco depois, né? Vamos se tocar, porque é um gesto, né, Vi, de amor. Rafinha, tá na hora aí da agenda dos povos originários, porque nós estamos aqui curiosos para saber por onde Jéssica Tupinambá está andando aí nas suas conferências internacionais. Mostra aí, Rafinha, por onde anda Jéssica. Então, Política Sem Mistério, eu estou aqui em Cologne, na Colônia, né? Essa é a catedral, a única catedral que restou, né, da Segunda Guerra Mundial. Eles fizeram tipo uma proteção à catedral para que não fosse destruída com a Segunda Guerra. Essa cor mais clara aí é a tentativa de limpar, porque toda essa cor escura é em decorrência da poluição de carros, da chuva ácida, né? Lugar, mas tem alguns bocados. Então essa parte mais clara foi onde está buscando limpar, no caso, Sim, né? Eles de vez em quando pintam limpam algumas partes para mostrar, não é, como é que é a cor original. E o que é engraçado é, por exemplo, estão vendo ali aqueles andaimes? Eu uma vez vi um documentário sobre a catedral. Não vai haver nenhum momento na história da catedral sem qualquer andaime. Porque é um edifício gigante.
Então termina de limpar um, tem que a outra suja. Termina ali, tem de ir para outro lugar. Depois passa ali um bocado, depois há ali uma racha. Então sempre tem algum lugar. Gente, poluição dos carros, poluição da chuva ácida, tudo é em decorrência da poluição. Por isso que essa catedral é dessa cor. Política sem mistério. Olha onde eu estou. Exatamente. Estou no Rio Ren. Um dos lugares mais famosos que tem é em Colônia, aonde os casais, né, vêm aqui e colocam o cadeado em nome do seu amor para que fiquem firmes, seguros e um para o outro para sempre. Olha, esse é o rio mais famoso que tem aqui, onde vem muitos turistas, né, de todo lugar e tem essa tradição de colocar o seu cadeado. Então Vivi, Elis, Godéia, já sabe, né? Mas tem que vir com seu parceiro, tem que vir com o amor de vocês. Eu não vou colocar o meu porque Danilo não tá aqui. Mas olha só, que legal, muito legal isso aqui. Essa cultura. Oi, Política Sem Mistério. Nós encerramos aqui hoje, né, a Conferência Internacional da Cobra, uma organização onde fez parte muitas pessoas, de pesquisadores, referências. E a conferência foi muito importante, aonde eu entendi e percebi que a luta do Brasil também é importante para as organizações internacionais. Debatemos temas muito importantes. E aqui nós estamos deixando a cidade de Bonn, né? A cidade pequena, né? Aqui a gente está em Haus-Wandsburg, onde aconteceu esse evento muito importante. Estamos seguindo agora para Cologne, né? Vamos dar uma volta por lá, um tour por lá. E é isso. Um beijo e dizer que estar aqui hoje tá falando sobre a minha luta, sobre o meu povo, sobre a nossa Bahia, sobre o meu... Muito bom, e a gente já fica aqui com saudade de você, Jéssica, aí com esse importante papel de representatividade dos povos originários e mais especificamente dos nossos tupinambás aqui da Serra do Padeiro. Muito interessante, meninas, ela tá em Colônia, né? E ali é o berço da filosofia política, da ciência política, da criminologia, né, da história do livro Martelo das Bruxas, enfim, né? É um berço ali de várias ciências importantes que a gente faz muito os estudos, né, Manu, na história do feminismo aí. Bom, ela também colocou ali, mostrou aquela grade com cadeados. Tu já deixou teu cadeado lá, doutora Lívia? E jogou a chave no rio para ninguém achar nunca mais. Na Tailândia a gente coloca um coraçãozinho, né? De platão, não sei, um metálicozinho e coloca o nome do casal. Na Tailândia eu fiz isso, mas não é nada que amar. E pega a chave, ó, Simbologia um pouco. E pega a chave, roda e joga. Pois é. Ô Rafinha, agora eu quero saber se já foi embora de Caraíba ou se ele vai morar por lá. Ele ainda continua na Caraíba? Mostra aí, ô Rafa. Olá pessoas, meninas, eu tô aqui com dois baianos, Jean e Janaína, um casal que resolveu investir na Bahia como baianos e bons baianos aqui em Caraíva. E o que eu achei de interessante, eu tenho rodado esse país, eu tenho rodado outros países e vejo a dificuldade que é do próprio homem da terra
investir na própria terra. Por isso que eu achei interessante e voltamos aqui. Ontem estivemos aqui, fomos super bem atendidos, atendimento de primeira, e eles vieram perguntar para nós o que estávamos achando da comida, qual o diferencial, e pediu opinião, e achamos isso muito interessante. Isso foi o que nos chamou a atenção. E agora eu vou perguntar para Jean. Jean, o que fez você e sua esposa, saírem de Salvador para vir para esse paraíso? Boa tarde. Nossa, Caraíva é um paraíso único, né? Um vilarejo encantador. E quando a gente passou a conhecer Caraíva, cantamos pela essa tranquilidade que a gente tem. É raro isso, né? Aqui na Bahia, no Brasil, no mundo. Então, se apaixonamos pela essa região e achamos de empreender aqui, né? Trazer um pouco da nosso acolhimento na nossa Bahia, né? Caraíva é Bahia, mas é um pouco... muita gente invadiu aqui de fora, de outros estados. Então o Bença veio com a culinária baiana, com acolhimento baiano, com a energia. É isso, Caraíva é transformador. E o que é de interessante aqui, viu, pessoas, aqui que eu achei interessante, muito interessante, porque é muito raro o próprio morador da terra investir na própria terra. Isso é muito legal. Eu tenho rodado aí, as posadas é tudo de fora, o pessoal do Sudeste são os donos das posadas, e é difícil você achar alguém da terra que invista na terra. E uma coisa interessante, estou aqui com Janaína também. Janaína, vocês vão ficar encantados agora com a surpresa desse restaurante do Bença. Me lembra bem o Bença Bainha, viu? Olha o que é que o Bença faz, o que é que faz aqui, o que é de interessante que o Bença faz aqui todo dia. Fale tudo aí pra nós, vá. Olá, gente, boa tarde, tudo bem? Me chamo Janaína, sou proprietária do Bença, casada com o Jean, há 25 anos. Temos uma filhinha linda, maravilhosa, chamada Mel. E viemos morar aqui nesse paraíso, assim, em busca dessa tranquilidade, né? De ter uma vida tranquila, confortável aqui, que a gente já estava saturado da capital, ter qualidade de vida. A gente vem em busca disso e conseguimos, graças a Deus. E o Bença é uma realização de um sonho mesmo, em trazer a nossa cultura, nossa Bahia de verdade para aqui. A gente está na Bahia, mas parece que não, mas a gente veio trazer com força essa Bahia mesmo, a culinária. E o Bença é um lugar de aconchego, né? De você vir se sentir em casa, acolhido, abraçado. Minha equipe toda, todos os meus colaboradores tem esse amor no atendimento. Eu percebi, voltei pelo atendimento. Voltamos pelo atendimento, né? Ai, que maravilha. E conte o diferencial aqui. Escuta essa, gente. E o nosso diferencial é que todos os dias, às 18 horas, a gente toca o sino e a gente faz uma oração. A gente faz uma conexão, né? E independente da religião, porque não é falada, é sentida. Então a gente só junta a nossa equipe toda, com todos os nossos clientes, todos, né? E fazemos nossa oração, nosso agradecimento, por tudo. Então, gente, esse é o diferencial do Bença. Que bom estar na Bahia, que bom estar no Nordeste, que bom estar em Caraíva. Então eu agradeço a vocês, a Janaína e a Jean, por ter nos atendido. A comida, ó, deliciosa, deliciosíssima. Beijo, gente. Muita bênção. Muita bênção. Axé! Que, como em todo lugar de turismo, também aqui tem aqueles avisos com relação ao respeito às mulheres, nada de assédio. Você está em Caraíva para coibir o assédio, o turismo sexual. Aqui também faz parte dessa campanha nacional, dessa campanha mundial, na verdade, né? Aqui, o litoral aqui, onde você chega, tem essa rua aqui, lá tem o encontro do rio, das águas do rio, da água do rio com a água do mar. Agora, uma coisa interessante que tem aqui, você não consegue achar um nativo que queira se disponibilizar a dar uma entrevista, a fazer um comentário, a falar da própria cidade, a falar do próprio povo. Essa foi a grande dificuldade que eu encontrei aqui. Os nativos não gostam de falar, viu? Aqui tem as cabanas com todo o produto indígena feito à mão pelos artesãos daqui da aldeia que fica logo aqui atrás da aldeia Pataxó. Tá? Tem aqui nessa avenida só as barracas com os produtos, tá?
À minha direita tem os restaurantes, tem as lojas com souvenirs. Então vale a pena você chegar aqui e conhecer Caraíva. E como eu disse, você tem dificuldade de encontrar alguém para algum nativo para falar da cidade, da cultura da cidade, etc. Eu achei muito interessante o nome do restaurante Benção e depois ele explicou o diferencial. É um diferencial realmente, né? Às 6 horas para tudo, o funcionário, o proprietário, os clientes e se envolve ali numa oração independente do seu credo. Isso é maravilhoso, eu imagino que deve ser uma energia muito gostosa ali, deu até vontade de ir em Caraíva, né? Eu disse que eu já fui em Trancoso, Arraial da Ajuda, mas eu nunca peguei uma embarcação e fui, deu vontade aí. Muito bom, Jair, você sempre trazer a cultura, a história desse local, né? Essas peculiaridades, e achei muito interessante a importância, né, desses locais terem proprietários da terra, né? Porque os proprietários, não que os outros sejam ruins, mas trazem um pouco da cultura lá de Minas, aos poucos é um mineiro, tudo, ou um gaúcho, mas é muito importante esse espírito do empreendedorismo aqui, né? Tem que ter o estímulo, a gente sabe que são diversos fatores, mas é muito importante a gente ver um proprietário da terra ali estimulando. Acho que é um sonho, todo mundo tem um restaurante no lugar como Caraíva, né? Ter uma vida mais tranquila. Mas vamos lá, vamos continuar aí. Um grande abraço para Jair, o nosso querido aí, Jairton Alves, né? Sempre aí hablando com muita cultura, com muita história. E Vivi, tem mitos nessa história da mama? Vamos fazer uma enquete aí com a nossa secretária? A gente sabe que na nossa sociedade há pendências frequentes, né? E há muitas falácias também. E por isso preparamos esse programa e desenvolvemos esse quadro, né? Que é Mitos e Verdades com a doutora Lívia. Para exatamente desmistificarmos algumas coisas. Está estreando hoje. Mitos e Verdades com a doutora Lívia. Estreando um novo quadro. Vamos lá. Vamos lá. Vou fazer algumas perguntas e a senhora vai falar se é mito ou verdade. Dona Mama é sinal de câncer? Não, tem mulheres que, inclusive, no período menstrual, elas ficam com dor na mama. Dolorida. As mamas doloridas, né? Início de uma gestação, as mamas ficam doloridas. Então, não necessariamente dor na mama é sinal de câncer. Outra pergunta também muito frequente. Todo nódulo é um câncer de mama? Também não. A gente tem o exemplo de Manu aqui, que contou a história dela. Apesar de ser um nódulo grande, né? Como o Manu relatou, era um fibroadenoma, que é um nódulo benigno. Muitas vezes a gente nem tira da mama da paciente, só se realmente estiver causando dor, se ele estiver já muito grande, provocando assimetria, mas ele é um nódulo benigno. Esse daqui eu fiquei bem espantada. Baixo nível de vitamina D aumenta o risco de câncer de mama? Aumenta. E sobrou pra você informação que corrobora. A gente lembra que a gente falou da incidência de mulheres acima de 50 anos. A vitamina D dessas mulheres costuma cair aí, né? Então, aos 50 anos. Se a questão da osteoporose, e agora vocês também sabem que aumenta as chances de câncer de mama. Fizemos algumas pontuações aqui que acho importante também a gente desmistificar, que é exatamente isso. Homens podem ter câncer de mama, doutor? Podem. Tem tecido glandular igual a mulher, claro que guardado as proporções, e como eu falei, é a questão hormonal também. Então, a incidência em homens é muito menor, mas que pode acontecer, pode. Então, não custa nada homem de vez em quando dar uma palpada, vamos apalpar. E a última pergunta, que a gente respondeu até. Mulheres com mamas menores têm menos riscos de ter câncer de mama? Porque isso acomete muitas mulheres, elas acham que por ter menores, não tem como haver um nódulo maligno no caso. Não. Tem tecido glandular, tem chance. Então, mesmo aquelas com aquela mama bem pequenininha, né, que não sobrepuja muito, também tem chance. Então, não é tamanho de mama e não é densidade que influencia. E deixa eu perguntar pra vocês, a partir de hoje, vocês vão começar a ter esse amor próprio com vocês, esse autocuidado, e você de cara também é um momento até de refletir. Prometo a partir de hoje, na presença da secretária, eu vou no banho, eu vou que eu vou me tocar. Eu só preciso fazer
Atividade física. Dona Gorete. Vamos nos unir pra gente se apoiar nesse Exato. Mexer com um bocado, a falta tem. Você achou a carapuça de quê? Alimentação? Eu falo exatamente de mim também, que eu acho que quando a gente é acometido com alguma doença ou algo que impacta a gente toma um susto. A gente só recorre ao médico quando a doença já está em estado grave. Comigo, no caso, eu comia muito iFood, porque eu sou jovem, né, gente? Então, do jovem gosta de Não vou falar nem do miojo. das besteiras. E aí teve um momento que tive que passar pela médica e eu tive que me reabilitar. Quer dizer, eu tive que praticar exercício físico, que eu não praticava. Eu tive que mudar minha alimentação, comer mais frutas, verduras. E isso mudou até meu ânimo, meu humor, a minha vida, a minha atividade, o meu amor também pelo corpo. Minha pele, que eu tô lindíssima. E isso é importante para que nós possamos ter esse autocuidado, porque não basta só a gente amar o outro e cuidar do outro. A gente precisa se amar para estarmos bem para cuidar do outro. E alimentação saudável e exercício são atos de amor próprio. E dormir não faz bem, não. Hora de sonhar. Substituir a educação física, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Bom, gente, é nesse espírito de alegria e nesse espírito de motivação, de informação, de conscientização. Se toque no momento do banho, no momento que você está se arrumando. A doutora falou, até na hora de escovar o cabelo, você se observar as mamas, porque se for feito um diagnóstico de forma primária, bem no início, o tratamento é menos difícil. 95% de cura. Quantos por 95% de cura. Então, nesse final aí, já quase encerrando o mês de outubro, eu passo as considerações finais para você, doutora Lívia. Foi um programa esplêndido, muito formidável. Gostei muito de estar aqui, a gente discutindo de uma forma assim, muito tranquila, leve, a respeito de uma importante conscientização para a saúde feminina. Realmente é um assunto muito importante que a gente não deve restringir, né? Só o outubro. Mas eu sei que é um mês em que a gente intensifica as ações, é muito importante. Agradeço demais o convite de vocês. O prazer foi meu, é inenarrável poder estar aqui informando, né? Atingindo mais mulheres, porque o programa de vocês, com a questão da política, é importante. Como você falou para mim, apresentou o programa, não é debater política partidária, mas é entender que cada cidadão precisa, né, ter consciência política. E quando a gente fala de política, é direitos, deveres, e essa questão de saúde, e a questão de educação. Então é uma gama, né, de assuntos. Então foi um prazer, meninas. Eu desejo todo o sucesso do mundo a vocês nesse programa e que mais mulheres cada vez mais se tornem fiéis ao programa para que tenham essa orientação, que tenham essas informações, porque hoje o conhecimento é tudo. Muito obrigada a doutora Lívia. A gente fica muito feliz com a sua presença aqui. Esse programa é apresentado por Lisdeire Nobre, Maria Gorete, Viviane Leite, Manuela Portela, também Jéssica Tupinambá, que está na Alemanha, e Andréia Peixoto. E a gente fica aqui já se despedindo de você, mas ainda repetindo, esse programa é editado também por Rafael Gani e dirigido por Barbosa Filho, aqui na TVI, todo sábado, às 19 horas. Então, fique com Deus e até o próximo sábado. Tchau, tchau. Tchau.